Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Eu vou parafrasear uma canção dos anos 70, do Roberto Carlos, que é: eu queria poder falar de alegrias ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Por que isso? Porque hoje, quando esse programa está sendo gravado, nós estamos a 2 dias da passagem do Dia Internacional da Mulher. E a data, infelizmente, ela é comemorada ou rememorada, né, já que festejos não haverão, em meio a um ambiente tóxico, em meio a uma onda de violências poucas vezes vista, a onda crescente de feminicídios, de violência doméstica, a discussão pela inserção da mulher, tanto no mercado de trabalho, na questão do empoderamento, da representatividade, ou seja, existe uma agenda problemática que marca essa data. Logo, o Dia Internacional da Mulher é mais uma data que se presta à reflexão do que uma data para ser celebrada, embora tenha, assim, sua importância, seu significado, e a gente tem que respeitar. Para falar desse assunto e de outras demandas a isso relacionadas, a gente tem a satisfação e o prazer de receber hoje aqui conosco no podcast a secretária municipal da Mulher, Rosângela Pericini. Acertei? Aceitou. Eu quero aqui registrar, né, e agradecer a presença da minha colega Rosângela. Desculpe, é Rosângela também? Rose Campos, da assessoria da SECOM, lá da Secretaria de Comunicação. Obrigado, né? Porque a gente incomodou bastante lá o Lucas e o pessoal da SECOM para poder contar com a secretária aqui. Secretária, bem-vindo aqui ao podcast Bom Senso Brasil, uma satisfação recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez eu reforço, sempre que precisar podem nos chamar, é sempre uma honra estar falando com os veículos de comunicação, podcast, esse meio digital todo que alcança, tem um alcance muito maior, né? E é uma forma da gente divulgar o trabalho que a gente tem realizado, é uma forma da gente conseguir comunicar com essas mulheres, é uma forma da gente conseguir levar todos os equipamentos que a gente tem realmente na prefeitura até o munícipe. Então, eu que agradeço o convite de vocês e podem sempre contar com as nossas, quando eu não puder vir, sempre uma das minhas meninas da equipe de assessoria estarão à disposição de vocês. Obrigado, o prazer é todo nosso. Bom, dentro desse quadro que a gente acabou de relatar, que não é novidade, é público, é notório, né? A gente testemunha uma linha do tempo na qual a gente viu a mulher lutar para votar, a mulher lutar para se colocar no trabalho, a mulher lutar para se equiparar em condições de trabalho com homens, enfim, para ter inserção na política. Seria exagero dizer que hoje a mulher está lutando para sobreviver, secretária? Eu acho que exagero não. Eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, né? Até quando nós vamos ter que lutar por direitos da mulher, e esse direito vai ter que ser à custa de dor e de sangue. Então é muito difícil realmente você pensar numa comemoração. É claro que a gente tem motivos também para comemorar no dia 8, claro que a gente tem, e a Secretaria da Mulher tem várias ações voltadas para isso, mas nós não podemos esquecer de tudo que está acontecendo no nosso país em relação às mulheres, em relação à falta de respeito, e eu trago também um pouco a responsabilidade das famílias em conscientizar essa geração que está vindo. Nós precisamos falar mais com os nossos jovens, falar mais com os nossos filhos sobre isso. Talvez, eu não sei se é exagero, mas talvez nós tenhamos terceirizado a educação dos nossos filhos, aquela educação do pai, da mãe. Não sei se vocês são jovens, né? Não sei se vocês são da época. Eu pelo menos. Então. Todo mundo levanta a mão e fala que né? Mas eu não sei se vocês são da época de pedir bênção pro pai e pra mãe. E dias eu peço até hoje. Eu não tenho mais pai, mas para quem eu posso, eu peço. Eu fiz um vídeo, estava na casa dos meus pais, sou do Paraná, meus pais ainda moram lá. E aí a minha sobrinha gravou quando eu me despedi dos meus pais pedindo bênção, e pedindo a bênção com as mãos estendidas. E assim, muita gente falou assim: eu nunca vi isso. Nossa, eu achei isso sensacional. Nossa, eu achei isso... Veja, são valores que parece que se perderam. E quando a gente vai perdendo valores tão simples, que para mim é algo muito simples, eu peço bênção para os meus pais de mãos estendidas. Mas eu vi a minha mãe, durante toda a vida,
pedir bênção para o meu avô de joelhos. Então, quando a minha mãe encontra o meu avô, quando encontrava com a minha avó, que já é falecida, a minha mãe dobrava os joelhos e pedia a bênção. Então, talvez a gente tenha se esquecido de alguns valores e a gente está colhendo agora um resultado que realmente é lamentável, né? Você pode ver por esse caso do Rio de Janeiro, de uma menina de 17 anos que foi violentada. Nós podemos ver pelo caso até mesmo do cachorrinho orelha, jovens que também tiveram essa atitude. Nós podemos ver pelo caso de um caso recente agora, essa semana, de Sorocaba, de uma menina que foi importunada num mini mercado de um condomínio. Você pode ver que precisa falar que está errado? Não precisa falar que está errado. E as pessoas se perderam nisso. As pessoas realmente perderam seus valores, seu juízo. Porque vamos pensar, esse senhor que importunou uma menina de 14 anos, né? Ele faria isso com a filha dele? Ele aceitaria alguém fazer isso com a filha dele? Então, realmente, eu acho que a gente vai celebrar o 8 das conquistas que muitos fizeram para chegar nisso, mas nós ainda amargamos números que dói na nossa alma. Dói na nossa alma. Questão de família. Você acha que a educação poderia ajudar em algum ponto na questão dos jovens para incutir algum tipo de valor ou sei lá, falha em relação à questão de respeito, mostrar o que é um respeito, alguma coisa? Será que poderia haver alguma não uma solução definitiva, não, mas um auxílio se trabalharmos a educação? Pensarmos numa ferramenta que pudesse trazer. Eu acredito muito nisso. Eu sempre acreditei na educação, né? A gente estava conversando antes de você chegar, a gente estava conversando, ele estava dedurando você sobre as ações sociais que você faz, né? Uma ação social que você fez. E eu acredito muito na educação nesse sentido. Acredito tanto que a educação pode ajudar, que a Secretaria da Mulher hoje, ela está dentro das escolas municipais, estaduais, levando ações para nós falarmos com os nossos jovens. Para a gente falar com esse jovem, com essa menina, sobre os limites, o que é carinho e o que é falta de respeito. Para a gente falar com os nossos meninos sobre isso, o que é violência. E às vezes eu tomo muito sempre o cuidado, Luiz, de falar sobre os meninos, porque senão dá a impressão que a gente está, me perdoe até a palavra, dá a impressão que a gente está demonizando os homens. E não é isso. O meu intuito enquanto secretária não é fazer um extremo mulher e homem. Não é isso. Não é isso. Claro que as mulheres, nós lutamos por igualdade, as mulheres lutam para que tenham os mesmos direitos, enfim. Mas que sejamos parceiros. E quando eu converso com esses meninos, Luiz, na escola, a gente percebe que alguns deles estão replicando situações que eles viram na casa, que é cultural. E isso eu posso falar para você até dentro, né, de esfera familiar mesmo, de meninos falando, olha, mas meu pai sempre fez isso, a minha mãe nunca reclamou. E aí a gente vai entrar nas estatísticas que eu trouxe para vocês, que a gente tem colhido na DDM. Estou com a equipe dentro da DDM também, fazendo essa busca ativa dessas mulheres vítimas de violência. E a maioria não quer dar andamento no processo para ter uma medida protetiva, porque ela tem receios. Então, quando essa mãe, quando essa tia, quando essa avó, quando essa irmã se cala e o menino está vendo, ou a menina está vendo aquilo se tornar rotina e ninguém faz nada, em algum momento vai impactar. Então, a escola, não sei se porque eu tenho um respeito muito grande pela educação, porque eu sou o resultado da educação. Claro que eu tenho valores muito grandes que os meus pais construíram com toda a simplicidade deles de serem criados no sítio. A minha mãe não sabe escrever. Com toda essa simplicidade, eles me ensinaram princípios e valores. E a educação, também numa escola rural, né, a educação, uma professora me ensinou a sonhar. E quanto mais essa professora falava, você pode ter uma vida diferente, você pode sair desse ambiente, você pode construir algo. Hoje, se eu estou onde eu estou, é resultado de professoras e professores que me ensinaram a sonhar. Então, quando a gente vai
e leva abertamente para uma comunidade dentro da escola, Luiz. Eu não sei qual que é a vivência de vocês dentro de escolas, mas eu sou de escola pública, viu? Também. Nós também. Então, quando você tem vivências, quando você tem oportunidade dentro da escola para mudar o seu pensamento, coisas que muitas vezes você não aprendeu na sua casa, e esses professores, claro que eles têm uma carga gigante de coisas para ensinar, mas eles ainda abrem espaços para nós falarmos sobre valores, sobre princípios, e as escolas têm dado essa abertura. Não foi nem a secretaria que procurou. As escolas nos procuraram para que nós falássemos com os jovens. E hoje a gente tem feito esse trabalho na nossa rede de falar com eles. Então, antes a gente começou com violência doméstica, já fizemos palestras sobre câncer de mama. Mas para que falar sobre câncer de mama com meninas e meninos que não estão na idade de fazerem o preventivo? Para que eles vão para casa, quando for retornarem para casa, fale com a mãe. Fale com a avó, fale com a tia, com a irmã, com a cunhada, enfim, para que eles já comecem a ter esse senso de cuidado. Então a gente vai abraçando e toda ferramenta que você me der nas mãos, eu até falo, toda ferramenta que você me der nas mãos, nunca ela vai ser colocada de lado. Eu sempre vou usar ela para tocar corações, para tocar vidas, para que a gente possa realmente conseguir alcançar núcleos. Eu sempre falo, vi muito de ações sociais, né, de comunidade, quando a gente consegue alcançar né, é menos que eu vou ter que me preocupar com ele no tráfico, nas drogas, na prostituição. Então esse ele já vai me ajudar também, através do testemunho de vida dele, ele também vai me ajudar a alcançar mais alcançar mais Eu nem vou ver os resultados dele, porque muitas vezes a gente planta, não é nem a gente que colhe, mas só de saber que ele vai continuar semeando, e na educação eu acredito muito. Uma coisa, não é uma... Eu não vou falar assim que é uma questão de colocar culpa em A ou B, tá? Porque esse problema acontece com os dois, tanto homem quanto a mulher. Existem situações em que existe um comportamento, vamos dizer assim, abusivo da própria mulher para com o homem, mas isso aí dentro de uma escala, ela é bem menor do que em relação ao que acontece da abusividade do homem para a mulher, tá? Mas a gente sempre vê um problema quando ocorrem aí situações fatídicas ou não fatídicas, mas quase, o exemplo daquele rapaz que espancou uma moça dentro do elevador. Ela já sabia que isso ia acontecer, por isso foi um lugar onde tivesse gravação, tá? Seja homem, seja mulher, isso é uma coisa... E eu até eu ponho isso para as minhas filhas, tá? Você sabe com quem você está saindo? Ele é abusivo? Pare agora. Mas parece, como eu falei, seja homem, seja mulher, parece que as pessoas não querem ver isso. Ah, não, isso não... E continua numa situação. Temos agora essa questão que está sendo desvendada, vai ter toda a questão aí do direito de defesa em relação ao tenente-coronel, a policial que São Paulo, né? se suicidou, está sendo... E se mostra aí, estamos trazendo aqui algumas informações sobre um comportamento possivelmente abusivo. Mas então, não é uma coisa, quando a gente vê essas situações fatídicas, não é uma coisa tipo, aconteceu, ninguém esperava. Como abrir a cabeça das pessoas, não estou falando que as pessoas, mas você está falando que a culpa é da mulher. Não, eu não entendo. É isso não, mas você tem que abrir a cabeça dela para ela ver, olha, isso aqui não dá certo. Você tem que sair enquanto é tempo. Eu entendo você, Luiz, eu entendo tanto, e a gente tem tomado esse cuidado no falar, porque senão as pessoas também vão achar que a gente está... Querendo colocar a culpa na pessoa, não. Isso, não é colocar a culpa. É uma questão de sobrevivência para ela. E aí eu falo para você, e eu fico muito feliz de saber que você conversa com suas filhas sobre isso, né? Porque ontem... Selene, minha filha está ali, conversa ou não conversa? Vozeirão dela, né?
E ainda botei ela no karatê. Tá praticando karatê para se alguém for encher o saco, ela isso só se mesmo. defender. É isso mesmo. E até a gente tá, na Secretaria da Mulher, a gente tá lançando um programa de autodefesa justamente para isso. Claro que uma menina não vai, que fez karatê, judô, taekwondo, ela não vai, né, enfrentar um cara armado. Não, né? Mas não é essa situação. Mas, é da agressão física. quando você fala para mim que você fala com suas filhas sobre isso, ontem um amigo meu, ele postou o aniversário de 8 anos da filhinha dele e ele levou flores na escola para a filhinha dele. Por quê? Para ela já aprender que tipo de homem ela tem que se relacionar. Um homem que respeita, um homem que ama, que protege. Luiz, a gente quer que os homens continuem sendo os protetores. As mulheres querem um homem protetor. Mas, por outro lado, mulheres que vêm muitas vezes de um ciclo, desse ciclo que eu falei pra você, que foi vendo a mãe passando por situação, a mãe nunca fez nada. Eu tenho visto essa mulher entrar em relacionamento, ela não quebrou esse ciclo de violência que ela tinha, do silêncio, a mãe aguentou. Eu falo pra pessoas próximas de mim, você sempre me contou de tudo que o seu pai fez com a sua mãe, você entrou num casamento igualzinho. Por quê? E muitas vezes não é uma questão de cultura, são pessoas às vezes formadas. É esse caso, uma menina linda, formada, com uma situação financeira boa, porque muitas vezes a gente joga tudo na comunidade também, né? Às vezes tudo, é na comunidade. Não é só na comunidade, a gente vai ter camadas. Esse caso é isso. E eu falei, você precisa se cuidar emocionalmente, você precisa fazer uma terapia, buscar um psicólogo, você precisa quebrar esse ciclo. Porque ela não teve na infância dela, aí depois a gente vai ter que chamar um psicólogo para falar sobre isso. Mas ele vai falar, ela não quebrou um ciclo. Ela foi vendo silenciosamente, ela sabia que aquilo incomodava ela vendo o pai tendo toda aquela situação, e ela acabou procurando um relacionamento muito parecido com o que tinha. Então a gente acaba vendo situações onde a mulher acabou sendo uma presa fácil realmente. Porque, de novo, a gente precisa insistir na conscientização. A gente precisa falar. Sabe quando você fala pro seu filho? Não sei se seus filhos são obedientes. Claro que ela vai falar que ela tá aqui, né? Mas eu tenho dois... Mas ela é assim. Eu tenho 2 pequenininhos. Um de 4 anos e um de 7. Eles são diferentes. São diferentes, né? Mas um eu falo, olha, não faça isso. Ele é obediente. O outro eu falo, não faça isso. Daqui 2 minutos eu falo de novo, não faça isso. Daqui 2 minutos eu falo de novo, não faça isso. Então a gente estava num processo de adaptação e nós ficamos 2 anos conversando com ele, com o mais novo, sobre um determinado assunto. Até que um momento ele virou a chave e aí eu pensei, ufa, 2 anos falando. Às vezes o processo de conscientização nas escolas não vai acontecer um milagre na primeira vez, mas você vai ter que falar de novo, voltar de novo, encontrar em outro momento e falar de novo. Porque muitas vezes essa menina, essa mulher, essa jovem procurou, né, ser acolhida. Né? E às vezes é tão dependente, não financeiramente, mas emocionalmente. É que você tem esse perfil, né, de mostrar para suas filhas o amor incondicional, acolher e falar, olha isso aqui não tá certo, né? Assim como eu ensino os meus filhos, e hoje eu tava na mesa com o meu filho mais velho, que tem 7 aninhos, e com o meu marido, né? Tá gravado, né? Preciso falar que ele é um deus grego em miniatura, mas porque ele assiste, depois ele fala, nem falou de mim. Daí ele falou assim, fale que eu sou lindo. Eu falei, é um deus grego. Pode mandar um beijo pra ele se quiser. Em miniatura, mas E hoje de manhã eu apresentei para ele o vídeo que nós lançamos hoje da campanha, né, sobre feminicídio. E aí ele assistiu o vídeo e aí ele falou assim, eu acho que esse cara aqui pensou na sogra, porque a gente solta o vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês, que eles têm que falar três mulheres que você admira, que você gosta. Daí os homens do vídeo falam, minha mãe, minha filha, outro pra minha sogra. E aí ele tava sentado, o Marcos estava sentado tomando café da manhã, e ele falou assim, aposto que... Daí no segundo tempo fala, e qual você escolheria pra apanhar? Aí meu marido falou assim, aposto que ele escolheu a sogra. Aí eu virei e falei, você escolheria a minha mãe?
Porque a minha mãe é super puxa-saco dele, sabe? Ela fala, mãe, você é minha mãe. A mãe dele é outra, tá lá em São Paulo. Porque minha mãe, quando vai pro Paraná, minha mãe faz todos os caprichos dele. E eu tenho que ficar relembrando que sou a filha. Ele que vai, né, pedir pra mãe dele fritar um vinho pra ele, enfim. E aí eu falei, você escolheria a minha mãe? Aí ele falou assim, não, eu tô falando dele. Eu falei, e quem você escolheria? Aí ele, não sei. Aí eu falei, não era nem pra você pensar. Não era nem pra você pensar, eu tô frustrada com você. E aí, conversando com ele, o menino tava tomando café ali, mexendo no celular, 7 anos. Aí eu virei pro Alex e falei, e você, filho, quem você escolheria? Aí ele falou assim, o papai. Daí o Marcos falou assim, eu? Aí ele falou assim, porque mulher não se bate. Tá Ou vendo? seja, ele tem 7 anos, mas eu tenho conversado com ele. Né? Ele faz futebol e tem uma menina, eu acho que são 7 meninos e uma menina pequenininha jogando futebol com eles e joga bem, super bem. E aí o dia que um dos meninos derrubou ela no campo, ele segurou a bola. Aí eu falo isso com o maior orgulho mesmo pra você, porque eu estou criando ele para ser homem. Estou criando os meus filhos para ser homem. E ele segurou a bola, parou o jogo. O professor não tinha visto, falou, Alex, solta a bola, solta a bola. Aí eu falei, não. Daí ele falou o nome dela, falou, derrubaram ela. Poxa, cara, não se faz isso, ela é uma menina. Então, ainda que ela esteja competindo ali no mesmo ambiente, ela é a única menina, mas ele sabe que ela é uma menina. As forças são diferentes. E isso me enche de orgulho. Falar, nós estamos fazendo papel de pai. Nós precisamos cuidar dessa geração. E aí, quando eu vou para a educação, Luiz, é que se em algum momento o pai e a mãe não estão falando com eles, o poder público precisa falar. Eu vou colocar uma situação vapt-vupt, mas assim, você colocou um ponto de esporte, né? Aí, não é uma questão de sexualidade, tá? Não é uma questão de sexualidade. Eu tenho o meu posicionamento, eu acho que não pode. Eu acho que não deve, né? Não por uma questão de sexualidade, questão de força. Então a gente, assim, isso é uma coisa assim que a gente tem que, os homens têm que entender isso, tá? Esse respeito, esse cuidado. Eu tenho um comportamento na minha casa, tá? Na minha casa, minhas filhas, né, sempre muito obedientes, mas de vez em quando a mãe precisava dar uma, né, opa, que você está fazendo besteirinha. E eu nunca encostei a mão nas minhas filhas. Porque eu sempre coloquei o seguinte para elas, não, isso é papel da mãe, porque aprenda, homem nenhum põe a mão em você. Se seu pai não colocou, homem nenhum vai colocar. Isso. Tá? Tô mentindo, seu. Então eu acho o seguinte, essa questão tem que se trabalhar a cabeça da mulher, mas eu acho que está faltando muita conscientização também para os homens. Assim, eu sou avesso à violência, tá? Eu sou avesso à violência. Eu sempre treinei, mas eu acho que luta, qualquer tipo de coisa, você tem lugares, tem academia para isso, tá? Mas quando eu vejo, aí quando você vê, mesmo homens, vamos dizer assim, quando briga, você vê às vezes, por exemplo, um lutador que luta ou agride um outro que não tem uma experiência de luta, é uma situação desigual. Mas quando eu vejo um homem agredir uma mulher, como eu vi aquela situação, aquela aberração dentro do elevador, você fala, nossa, o que é isso? Como que um ser humano consegue fazer isso? Uma mulher, uma pessoa que não estava conseguindo se defender. É o que eu falo, dependendo de situações, eu acho que a legislação deveria ser bem mais pesada para uma situação dessa também. A legislação, né, precisava pesar mais. Aí eu falo para você, eu sou advogada e eu acho que eu me frustrei muito com o direito, porque a gente sai da faculdade com uma visão e quando você vai advogar, chega lá e você fala, não era tudo isso. Né? Entre a justiça e o direito, eu aprendi... Entre o livro e a prática... E entre a justiça e o direito, a gente aprendeu, né, que seja feita a justiça e a gente sabe que não é feito. E aí, eu falo pra você, o rapaz de Sorocaba, antes de ontem, que eu acho que estourou o vídeo do mini mercado, a indústria que ele trabalhava demitiu ele, né?
que bom se mais empresas tivessem essa conduta, porque você precisa sentir o peso também das suas... De uma ação extremamente impensada, extremamente desprezível. Precisa ele pensar. pegou, fez uma coisa dessa com uma jovem de 14 anos. Então, assim, ele precisa sentir o peso, né? E quando, outro dia, estava na DDM, conversando com a doutora Renata, a delegada, que ela é sensacional, e aí ela falou, Rô, sabe o que é, a delegada, sabe o que é mais triste? É que eu mando prender hoje, estava tendo uma situação, né, horrível lá na DDM, eu cheguei, o rapaz estava sendo preso, e ela compartilhou comigo, ela falou assim, sabe o que é mais... E a moça estava chorando na sala ao lado, e ela falou, sabe o que é mais triste de tudo isso? É que eu mando prender, e a justiça solta. E a gente tem visto isso acontecer, não é? E ela falou, e sabe o que ele vai fazer quando ele for solto? Ele vai atrás dessa mulher. E, às vezes, chega a uma situação finalística. Esse é um grande problema. Quando a gente consegue fazer com que essa mulher realmente continue com o processo, que ela entre com a representação, que quando a gente consegue colocar na cabeça dela a necessidade da medida protetiva, quando ela sai com a medida protetiva, ela já sai com Protege Mulher instalado, para que aproximou, ela aciona a GCM. A gente tem visto que a GCM aqui em Sorocaba tem atuado de uma forma brilhante, né? Só nesse comecinho de ano já foram 87 encaminhamentos ao distrito policial por acionamento do botão do Protege Mulher, mas algumas acabam fazendo o boletim de ocorrência e não dando continuidade e não tem a proteção, e eu não consigo inserir essa mulher na rede de proteção, porque ela não tem medida protetiva, não tem o Protege instalado, ele vai lá, ele agride, enfim. E aí, muitas vezes, acontece de chegar, né, à morte. E aí, como que você protege uma mulher que você tentou falar com ela e ela achou que ele ia melhorar, que ele ia mudar? E a gente sabe que ninguém muda ninguém. Esse é um dos pontos. Não, ele foi a primeira vez. Não é a primeira vez, é a primeira de muitas. Então você tem que ter isso na cabeça. Você agredir uma pessoa, agredir uma mulher, não é uma situação, como eu posso colocar, de uma situação, eu perdi a cabeça. Você pode perder a cabeça, todo mundo, mas levantar, bater, agredir, tirar sangue da outra pessoa, é uma questão dela. A pessoa tem esse instinto, isso não muda. Isso não muda. E o pior, se ela aceita essa situação, também, seja homem, seja mulher, se você aceita uma situação desse nível, a pessoa entende que não, eu posso fazer de novo. É isso mesmo. Então, assim, quando você tem esse sinal, pense na sua vida. Se você tem alguma dúvida, olhe estatística. Não seja uma estatística. Só nesse início de ano, nós começamos a atuar junto à DDM, porque a gente já tinha um estreitamento com a doutora Renata, tudo, e aí se falava, doutora Renata, quando chegar os casos de violência, encaminhe para a secretaria, a gente vai acolher essa mulher, que a gente vai inserindo ela em programas de capacitação. Eu faço um acolhimento e quero entender por que ela continua com o agressor. E uma boa parcela é por dependência financeira, uma outra camada por dependência emocional. Algumas, né, não conseguem explicar pra gente porque continua, enfim. Então, é dependência financeira? Eu preciso dar autonomia financeira para essa mulher. Eu preciso dar dignidade para ela, né? Eu preciso capacitar, ela está muito tempo fora do mercado, eu preciso capacitar essa mulher, então, para ir trazendo ela para o mercado de trabalho. Ela não consegue trabalhar porque ela tem filhos pequenos, então eu preciso inserir ela no empreendedorismo, para que ela tenha também uma autonomia com seus horários e decida, né? Enquanto o filho está na escola, ela vai fazendo alguma atividade ali, enfim. Mas eu preciso cuidar dessa mulher. E aí, quando a gente ligava, doutora Renata, né, encaminha pra mim e tal. E um dia eu sentei com ela e falei, doutora, não tá chegando, essas mulheres não estão chegando pra mim. Né, as informações não estão batendo, porque um site fala uma coisa, outro fala outro de dados, estatística. Sim. E a gente precisa ter esses dados. A GCM fala a mesma coisa que a DDM, que a Secretaria da Mulher. Onde estão parados esses dados? E aí ela falou, olha, Rosângela, eu tenho aqui um boletim, uma pilha de boletins de ocorrência. Eu preciso continuar
trabalhando nos casos que estão chegando, eu não consigo sentar e ir passando para vocês por telefone ou printando e mandando para vocês chamarem. Aí eu falei, então vamos resolver o problema. Vamos resolver. Né? Você me trouxe problema, vamos resolver. Posso colocar uma menina minha aqui? Para sentar, pegar esses boletins, a gente vai fazer uma busca ativa dessas mulheres, vou ligar para ela, vou trazer ela para a Secretaria da Mulher, aqui, vou mapear para saber a Zona Norte, a Zona Sul, onde estão os maiores casos. O bairro não aparece porque não tem violência ou não aparece porque não tem denúncia? Porque, então, eu preciso fazer um trabalho nesse bairro. E se durante 6 meses realmente não aparecer nada... Se ele é um modelo ou simplesmente estão se escondendo dados, os dados não aparecem? Eu preciso entender. E aí a doutora Renata concordou, né, de uma equipe da Secretaria da Mulher estar lá. Nós estamos lá 3 dias na semana colhendo dados. Só de final de janeiro nós começamos. Final de janeiro a final de fevereiro foram quase 300 boletins de ocorrência. Só nesse período. E aí eu trago para você. Nós temos a faixa etária, né, de 11 a 45, é a faixa etária, né, o pico realmente da violência está entre 26 e 35 anos de idade, mulheres dessa faixa etária. Mas você vai ter ali, né, de 11 a 45 mulheres sofrendo agressão. Né, 11 no caso seriam filhas? Mas eu vou ter abaixo de 10 e vou ter também nos 60 mais mulheres sofrendo agressão. É um número menor, né? Mas você vai pegar todas as idades. Né? O pico maior está nessa, ó, de 26 a 35. 60 mais pode ser filhos contra mães, alguma coisa filhos assim? Contra mãe, isso não é abandono, tá? Nesse 60 mais não é abandono, tá? Não, é agressão mesmo. Agressão mesmo. Que é agressão. Filho contra mãe, filha contra mãe, entendeu? Né? O companheiro, você vai ter essa. Isso foram 278 mulheres entre a primeira vez que nós estivemos na DM foi no dia 26 de janeiro. Nós começamos em 26 de janeiro. Em 28 de janeiro nós fechamos esses dados para que a gente já possa começar a trabalhar as regiões. E aí a gente tem... Qual que foi o intervalo da amostra? Um mês. 300? De 26 de janeiro a 28 de fevereiro. São 10 casos por dia, praticamente, né? É bastante. Aí ela traz pra gente os maiores índices, segunda-feira e sexta-feira. O número maior de boletins de ocorrência é segunda, final de semana, geralmente o pessoal tá mais animado, bebe, tá mais em casa, né? E na sexta-feira também. São os 2 dias que a DDM trabalha insano. Não. Eu só queria fazer uma colocação que tangencia um pouco daquela discussão sobre a questão da diferença fisiológica, nas diferenças que têm que ser respeitadas. Sorocaba é uma cidade reconhecidamente industrial. E é notório que tem crescido muito a mão de obra feminina nas indústrias, não é novidade. Eu sou advogado de um escritório trabalhista e a gente percebe. Esses trabalhistas. Eu não vou, logicamente, citar nomes daqui de indústrias, mas o que acontece? A pretexto de se promover um programa de inclusão da mulher no mercado e colocá-la nessa função, eles estão alocando mulheres em atividades sabidamente pesadas, que exigem esforço, anti-ergonômicas, enfim, com N implicações que causam o quê? Adoecimento. É algo a ser pensado. A outra colocação que eu queria ver é o seguinte: a senhora está com o vídeo aqui é possível conectar aqui para a gente exibir aí? A Rose vai passar para Tá bom. ele, Tá, enquanto ela providencia, aí sim, agora sim a pergunta. Em cima dos números da análise, por que isso acontece? Toda vez que a gente discute a demanda da questão do gênero, das dificuldades da mulher, da violência contra a mulher, existem N explicações para isso. Já se chegou a alguma conclusão? Dá para saber da causa? Por que existe, por que a mulher está sujeita a esse ambiente, sofre tanta violência? O que acontece, afinal de contas? O porquê ela está sujeita a gente não consegue mapear claramente, porque é o início da nossa conversa. Né? Você vai pegar mulheres que
tem uma condição financeira boa, muitas vezes ela é detentora dos recursos financeiros e ela se sujeita a ficar, né, num relacionamento abusivo. Você vai pegar uma mulher que não tem condições financeiras e muitas vezes ela fica no relacionamento. Enquanto nós não tivermos um fortalecimento, né, realmente psicológico dessa mulher, ela precisa se fortalecer. Primeiro psicologicamente, emocionalmente. Você percebe que todas elas, né, quando conversam com a gente, o emocional delas tem uma situação emocional. Ela precisa ser fortalecida. Quando eu consigo fortalecê-la emocionalmente, eu já consigo começar a fortalecê-la para que ela vá para um ambiente, para ir desvinculando dele financeiramente, porque ela já começa a aceitar ir para um mercado de trabalho, empreender. E uma outra situação, sabe aquele ditado que a gente sempre ouviu falar, filho não segura casamento? Não sei se vocês ouviram isso. Muito. Eu sempre ouvi, filho não segura casamento. Mentira. Segura. Mentira, porque segura Eu já escutei muito casamento. isso. Eu não posso me separar por causa dos meus filhos, já escutei muito filhos. isso. Ela fala, eu até moraria embaixo da ponte. Você vai pegar uma classe, eu não gosto muito de falar classe porque... Mas é um fato, é estatística. É ruim isso, eu não gosto, mas... né, a literatura trabalha dessa forma, então você vai pegar mulheres de classe A. Pensar uma mulher de classe A que apanhou do marido e ela mora num condomínio de alto padrão, num condomínio, não precisa nem ser alto padrão, num condomínio, numa realidade dentro de um condomínio, e os filhos estudam num colégio particular. Ela vem para a secretaria, ela vem para buscar o socorro, né, dos órgãos institucionais, e aí eu tenho um auxílio aluguel, Luiz, de R$700. O que essa mulher vai alugar por R$700 na cidade de Sorocaba? Nada. Como é que Com ela... um pouco de sorte, um barraco no habiteto lá, ainda assim vai ter que inteirar, porque no jeito Não é, do jeito gente? que vai... Como é que... Aí, imagina, aí ela vai ter que pagar o transporte dos filhos. Se com muita sorte o cara continuar pagando a escola dos filhos, ela vai ter que pagar. Os filhos vão acompanhá-la? A pergunta que não quer... Os filhos vão acompanhar essa mãe para morar num bairro de periferia? Ela vai permanecer no casamento por conta dos filhos. Ela vai permanecer. E mesmo assim, vamos pensar na cabeça da mulher. Vamos pensar que os filhos acompanhassem ela, mas ela vai querer colocar os filhos nessa situação? Não vai colocar. Não vai colocar. Ela não vai. Ela vai sofrer, mas vai tentar pensar nos filhos. Aí agora eu vou falar pra vocês. Talvez pro homem, não sei, né? A cabeça do homem eu não conheço. Mas talvez pro homem os filhos não seguram o casamento. Não pro meu marido, né? Que O Deus. ele é diferente. Ele é diferenciado, né? Como é que é o nome dele? Marcos. Marcos, tá com a moral alta, hein, cara? Vou falar pra você. Parabéns aí. Eita, é hoje. Mas, assim, hoje, talvez muitos casamentos, pro homem, talvez, pra mulher eu vou falar pra vocês, é complicado, né? A mulher, ela trabalha fora, ela vai chegar em casa, ela vai fazer uma janta ainda, ela vai cuidar a mulher é diferente, vocês sabem disso, a mulher é diferente, a mulher tem esse instinto materno de acolher, de cuidar, de olhar o todo realmente. Até tem um pastor que sempre fala que o homem entra na caixa do nada. Não sei se vocês já ouviram. O Cláudio Duarte. Isso, ele fala que o homem entra na caixa do nada. A caixa do nada de vocês geralmente é lá no sofá, só apertando. De vocês não. Dos homens. A dele talvez. Dos homens. Mas eu chego em casa, eu ligo Aí a gente vai. E quando o homem entra. E aí esse pastor fala muito sobre a caixa do nada do homem, que ele entra lá. E na caixa do nada realmente não faz nada, né? A mulher, quando a gente entra no nosso descanso, ainda a gente está procurando uma estratégia para o dia seguinte, né? A gente está procurando uma nova ação. Eu falo para vocês porque eu não sei se a gente atrai quem é muito parecido com a gente, porque a minha equipe da Secretaria da Mulher é tudo muito parecido comigo, né? Eu mando mensagem para elas, que eu tenho insônia, 3 horas da manhã eu mando mensagem assim, gente, tive uma ideia, mas às vezes eu mando, Ju, tive uma ideia. Aí 3h15 ela me responde, bora, chefa! Eu penso, ou ela tem insônia, ou então, coitada, ou ela tem medo de mim, né? Não sei.
Mas segura casamento, porque ela vai falar assim, não vou levar pro meu filho numa situação dessa, não vou deixar ele crescer sem pai. E essa situação da DDM, que eu falei pra vocês, o rapaz, ele entrou, o senhor, é um senhor, ele entrou na sala da delegada pra ver se a mulher ia ter coragem de denunciá-lo. E ele falou para a delegada, eu quero ver se ela vai ter coragem. E eu quero ver quem é que vai me prender. E a doutora Renata falou para ele, para essa senhora, olha, a senhora quer denunciar, a senhora quer representá-lo, porque ele vai preso. Aí essa senhora falou, quero. Ela falou, então tá aqui quem vai te prender. Ele foi preso. E aí, depois o filho chega... Que folgado também. 26 anos. Então, pra você ter ideia, se ele não teve medo nem da delegada, que é uma autoridade, você acha que essa coitada dessa mulher faz 26 anos? Ela contou pra delegada que 26 anos ela passa por essa situação de ameaça. E o filho chegou logo na sequência pra falar pra mãe, mas por que você fez isso com meu pai? Por que você fez isso com meu pai? Não devia ter feito isso. Meu pai é um bom homem. Na realidade, os valores que esse pai está passando pro filho já não são dos melhores. Ele vai ser um replicador disso. É o que eu falei pra você. A gente falou no começo. Que eu falei pra você. E aí a delegada teve que sentar com esse rapaz e falou assim, olha, se a sua mãe desenhou um pai, né, um super-herói pra você, dê graças a Deus, porque ela nunca expôs pra você que tem 26 anos que ela sofre na mão dele. Se você acha que seu pai realmente é tudo isso, é que talvez sua mãe te protegeu tanto que a ponto de nunca você vê-la chorando. Agora eu pergunto pra você, aí ela vai passar mais 26 anos esperando ele mudar, porque ele teve 26 anos pra mudar. E não mudou. E ainda ficou enfurecido, porque daí nesse momento ela criou coragem e aí ele foi preso. E aí o filho culpa, entendeu? Então, olha toda a situação que envolve, né? E ela estava na sala do lado chorando, arrependida, né? Ela não sabe se fez certo ou não fez. Então a cabeça vai ficando, o emocional realmente vai ficando abalado. Será que eu fiz certo? Será que realmente ele é tão ruim assim? A mulher começa a se questionar. Será que ele realmente é tão ruim assim? Será que não sou eu? Poxa, se meu filho tá falando, e o filho falando na cabeça, você começa a pensar, não, peraí, tira, não prende ele. Porque nós recebemos já na Secretaria da Mulher, mulheres que estavam arrebentadas. É uma lavagem cerebral mesmo. Sem dente, apanhou. Que isso? E ela chega na Secretaria da Mulher para ser atendida, acolhida, e ela fala, você pode ligar para a doutora Renata, você pode ligar para a delegada e pedir para não prender, porque é ele que coloca a comida lá em casa. Então, eu não sei te responder com clareza o que passa, né? Quais são os fatores que faz com que essa mulher continue dependente desse Bom, se a gente considerar que não sabe explicar nem porque um desembargador considerou que a união de um homem de 30 e pouco com uma menina de 12 anos não configura estupro, quanto mais... Eu vou contar um caso. Desculpa, 12 anos, né? 12. Já tinha 12 anos. E em termos de ações preventivas, o que nós temos, secretário? O que é feito para tentar minimizar os efeitos disso tudo, para evitar que chegue lá? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito oportuna, não só em relação à violência doméstica, né? Num curso que eu fiz lá, o professor disse o seguinte, que não se mede o êxito de uma política pública pela redução de índices estatísticos, mas pela capacidade de evitar que o problema aconteça. O que existe de concreto em termos de prevenção? Doutora Renata, com esse mapeamento que a gente fez, a gente vai intensificar as ações nos bairros agora. Então, a Secretaria vai começar a ir para os bairros, fazer ações nos bairros. Talvez aumente muito mais o número de denúncias, porque essas que estão lá silenciadas, né, elas já existiam. Essa de 26 anos já existia, é que ela estava silenciada. Então, a gente vai levar para os bairros. Mas, dentro da Secretaria, a gente tem ações, né, de conscientização. Começou pela escola, projeto Namoro Legal dentro das escolas. Não é que a gente vai ensinar a garotada a ensinar a namorar, porque isso já sabe, né? Mas o prefeito a gente deixou? A gente já foi adolescente. Não, a gente não vai ensinar eles a namorarem. O prefeito deixou? Sobre os limites, sobre o que é realmente respeito, carinho. Essa é a primeira ação de conscientização com essa faixa etária. E com as mulheres, a gente tem política de empreendedorismo, de capacitação para o mercado de trabalho. Nós temos políticas, né, voltadas para o bem-estar dessa mulher e beleza, para ela se olhar. Nós temos Dia da Beleza. Resgatar a autoestima. Para essas vítimas de violência, principalmente, para essas mulheres se olharem no espelho. Mas você vai fazer um dia de beleza, para que vai mudar? Pergunta para a mulher quando ela sai com o cabelo escovado do salão, se não muda a nossa autoestima.
a unha feita. Então, invistam na mulher, né? Deixa sua filha, sua mulher ir pro salão, ficar linda, que a gente sai de lá, a gente não quer guerra com ninguém. É só... A única coisa que eu falo é minha filha. Para minha filha, ó, o cabelo que o seu pai deu para você não é para mexer. Esse cabelo é lindo. Lindo mesmo. Então, a gente tem esse... Aliás, desculpe, as três, né? Elas duas irmãs. Eu tenho 3 filhos. As três então, têm cabelo comprido, se eu falar né? alguma coisa diferente, quem apanha sou eu. Então, você sabe que quando o Alex nasceu, quando eu fiquei grávida, daí o Marcos, eu falei assim, aí o Marcos falou assim, agora nós somos maioria. Né, ele, descobrimos lá, o sexo era um menino, aí depois veio o Mikael, né, que nós adotamos o Mikael, e aí veio, daí o Marcos reforçou e falou isso pra mim de novo, né, agora nós somos maioria, e eu falei, eu continuo reinando absoluta. Que chique, Não, né? meu filho. Deu certo o vídeo aí? Você sabe uma coisa? Conta no caso assim, a gente tem um projeto usando do Bom Senso Brasil de em 30 anos transformar o país em um país desenvolvido, área econômica, social. E a gente entende que é possível, tecnicamente é possível. Mas esse problema do respeito de homem e mulher, que não é Brasil, tá? Isso é mundo. Inclusive tem países em que o apedrejamento de mulher é legal, tipo assim, do ponto de vista jurídico. Não, ela tem que ser apedrejada. É um problema que eu olho assim... E aí nossa, você pensa em países como é difícil resolver que desenvolve isso. tanta questão de armamento, de ciência para investir em armamento e trata, não é? Uma ciência tão gigantesca. E tão Você falou do ultrapassada, caso aí, falando desse caso aí da mulher, pede para a delegada. Eu lembrei de um caso agora, eu não vou falar, faz muito tempo que eu não vou entregar a minha idade. Todo mundo falou Ele que é era jovem, ele é jovem, Todo acabou de mundo dizer, ele falou que é jovem. Todo Mas Então, mundo assim, eu falou vou que é. contar, porque é similar. Faz muito tempo, tá? Mas faz muito tempo. Um caso, uma vez, na academia, estava na academia, passou, né, um rapaz assim, desse tamanho, um mini. Não era o meu marido. Não é. Seu orelha é Todo baixo? bravo, todo nervoso, né? Todo nervoso. Ele é mini. Eu trabalhava na polícia esse tempo, eu era investigador. E até não diz nada, né? Entrou na academia, aí eu subi, fui treinar, aí de repente o pessoal, ô Luizão, o pessoal me chamava de Luizão, olha lá, o cara tá batendo na mulher na rua. Hã? Falei, não, Luiz. Falei, puxa, os caras me colocaram em uma agora. Não, você é da polícia, vai lá resolver. Aí eu olhei pro negócio, o cara discutindo, eu vi isso lá na Barão de Tatuí, na esquina com a Cesare Mota. Ele jogou a mulher dentro da lata do lixo, na esquina. Puta, eu falei com o dono da academia, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Né? Descemos, calma, tá, né, vamos conversar, tal. E não, porque minha mulher, isso e aquilo, levamos ela para dentro da academia, ela machucada, tinha sido agredida, não. Aí era um tampinha desse tamanho. Porque aí eu falei, eu sou da polícia, vou tentar resolver essa situação, com toda a educação. E por quê da minha educação? Eu vou explicar o porquê depois, ao final. Não, porque eu também dou tiro. Pronto. Aí estava passando um carro da PM, eu parei o carro da PM, me identifiquei, leva. Já naquele tempo, levou. Vou acompanhar o caso, né? Fui na delegacia, até era o saudoso Dr. Rusconi. Ele era delegado do 5º DP, um excelente delegado. Luiz, você sabe que isso aqui não vai dar nada, né? A mulher daqui a pouco vai mandar tirar. Aí veio quem chamou de desculpe aí, meu cliente estava assim. Eu falei, não, mas põe uma ameaça aí também. Ele ameaçou, eu vou estragar a vida desse cara um pouquinho. Não vou deixar passar batida. Uma semana depois, o dono da academia me chamou. Ô Luizão, não lembro o nome das pessoas, não lembro mesmo. Ela chegou a ver aqui, pediu para você não fazer nada com o marido dela. Ele estava exaltado, ele estava nervoso. Ela foi jogada na lata do lixo. Agora, tá? É uma crítica. Estou fazendo essa crítica e mulheres entendam isso. É uma crítica construtiva, tá? Isso não pode acontecer. E às vezes, e aquele caso era um caso padrão, até o delegado vai devagar. Se eu tivesse em algum rompante, a hora que ele me ameaçou,
usado de alguma força física, essa mulher ainda é me processada. É isso mesmo. Tá? Então, Aqui sabe... a gente tem os números, Luiz, de medidas protetivas. O número de boletim de ocorrência versus medida protetiva. Então, a gente tem aqui quase, na escala de 60 denúncias. Quantas tem medida protetiva? De que período, secretário? 30 dias. Em 30 dias, 60 denúncias para quantas protetivas? Aqui 5? 20. Vai passar o vídeo? Quero ver esse tá no vídeo. Tá no jeito aí, Rui? Vamos lá. Fiquei curioso nesse Vamos vídeo. lá, meu filho. Quando nós gravamos essa campanha, foi selecionado alguns homens e a gente teve que refazer a campanha, refazer a filmagem, porque alguns homens, os que estão no vídeo não, né? Mas a gente refez acho que 3 ou 4 vezes, porque alguns escolheram uma mulher. E aí, os meninos que gravaram ficaram chocados, os meninos da SECOM ficaram chocados. Porque falaram, cara, por que você escolheu sua filha? Ah, não, porque eu vou estar lá pra defender. Não, mas você não vai estar lá pra defender. Você não vai estar o tempo todo com a sua filha, você não pode passar. E quando eles me contaram isso, falei, é isso, a gente precisa conversar mais com os homens, a gente precisa falar mais com os homens, que a gente realmente precisa trabalhar muito a questão dos homens, né, nos ajudarem nessa conscientização. A gente fez uma ação no terminal agora, antes do carnaval, que nós levamos um ator e uma atriz representando realmente uma situação de violência. É, muita coisa, né? E enquanto ele arrastava ela pelo terminal, pelo braço, e chacoalhando no terminal, que no horário de pico, nós fizemos essa campanha no horário de pico, os homens não foram defender. Os homens não foram, Luiz, defender. Não vão. As mulheres foram defender a mulher. Mas os homens se paralisavam, assim, distante, olhando, sabe, vendo o rapaz arrastando a moça, chacoalhando, falando alto, e os homens não foram defender. Mas as mulheres, mesmo fraquinhas ou mais de idade, gritavam, falavam, para! Eu vou falar uma coisa assim, uma roda de capoeira, né? Aconteceu lá em São Paulo, foi até filmado. Tem até no YouTube, mas eu lembro dessa. Teve uma briga lá, o marido começou a brigar com a mulher. Um dos capoeiristas falou, velho, com o perdão da palavra, que porra é essa? Vaza, aqui não tem lugar para isso não. Então assim... Mas no terminal a gente percebeu, né, Rose? Não teve... Lá os capoeiristas, a gente não deixa acontecer isso não. Nenhum homem. Correram, umas corriam para chamar a GCM, outras corriam para falar, para solta ela. E mulheres pequenininhas, porque o ator era grande. Mas os meninos, os homens que estavam naquele momento no terminal, nenhum dos dias que a gente fez essa campanha, porque a gente fez tanto no terminal Santo Antônio, quanto no São Paulo, no horário de pico. E nenhum homem foi lá socorrer. Então isso já nos despertou o quanto a gente precisa falar ainda com os homens sobre isso. O vídeo. Mas assim, eu acho que o Zé Antônio defenderia eu também. Celina, eu acho que eu defenderia. Do que você conhece seu pai? Eu não deixaria esse. Não, já fiz. Já fiz. Eu já fiz com isso. Com certeza. Tem coisas que tem muita coisa na vida da gente, mas ela falou, eu lembrei. Porque eu acho que falta mais eu acho que as gerações... Eita, não deu. Eu acho que é isso, Luiz, que essa geração foi perdendo. A geração mais nova. Tá entendendo isso como uma normalidade, não é. E não é. Primeiro, não é que não bate mulher, você não bate ninguém. Mas é que eu falei, você não tem que ter. Você que vai na academia, vai fazer alguma coisa na academia, vai extravasar. Você perdeu a cabeça, vai lá no box lá. Exatamente. Não é? Mas você não bate Brigo ninguém. com um igual. Tá, agora vai então. Vamos lá ver. Bora. Atenção. Quais são as 3 mulheres mais importantes da sua vida? Minha esposa, minha mãe e minha filha. A minha mãe, Dona Maria, a minha namorada Ingrid e a minha filha Ana Clara. A minha mãe, a minha irmã e provavelmente a minha avó. A minha esposa, a minha mãe, Dona Cida, minha sogra. Minha mãe, minha avó e minha namorada. Minha mãe, minha esposa e minhas irmãs. Minha esposa, minha mãe e minha avó. Agora escolhe uma delas para ser agredida.
Não tem como. Como assim? Nenhuma. Nenhuma. Não tem como ter essa escolha. Nenhuma delas. Seria impensável. Nossa, essa é difícil. Essa é muito difícil, hein, gente? Eu. É isso. Muito bem. E o que essa experiência demonstrou, secretária? Demonstrou, como eu disse para você, a gente precisou refazer, né, o vídeo, procurar novos atores, né, porque alguns homens Escolhiam. em algum momento ainda escolhia. E isso mostra. Só por curiosidade, reforça. ganhou sogra? Não, né? Ganhou a sogra. Olha lá, olha Eu lá. tô brincando, Olha, tô brincando. eu vou falar uma coisa. A minha sogra foi uma benção na minha vida. Eu vou falar também, assim, de caso meu, a minha sogra, para mim, o pessoal fala sogra, mas se tem uma pessoa que tem um respeito, o pessoal fala, eu não entendo que o pessoal, né, deve ter, né, problema por aí. Mas na minha casa, com a minha sogra... Mas dizem que geralmente nossa. as mulheres têm problema com a sogra, os homens não têm realmente, né? Dizem que é a mulher que tem problema. Eu não tenho problema com a minha sogra, já vou deixar bem claro. Minha esposa também. É um dito A popular minha lá. sogra coral eu amo de verdade. É um dito popular que diz que quando a mãe casa um filho, ela perde um filho. E quando ela casa a filha, ela ganha um filho. Então. Não é verdade, né, Mas, evidentemente, mas mas a minha sogra é muito de boa, é muito tranquila, mas dizem que é a mulher que tem problema com a sogra. Talvez uma competição, porque a gente tem muito essa mania, né, de competir entre nós, mulheres. Talvez fica ali a mãe competindo pelo filho e a esposa pelo marido. Talvez isso, né? Mas isso é para um graças ao outro bom dia. Deus, na minha casa, minha esposa se dá muito bem com a minha mãe. E minha mãe é o seguinte, se eu falar qualquer coisa, né, eu estou errado. A Adriana está certa. Né? Não. A minha sogra também. Não, e tá mesmo, eu posso ter. Você está errado, você está errado. Então, mas essa experiência reforçou pra gente o que a gente viu no terminal acontecendo com a experiência que a gente fez de levar os atores para... Porque a gente estava fazendo a campanha do carnaval, né, para que realmente respeitasse. Ali no bloco de carnaval, todo mundo... Né, e aí passa, encosta, esbarra, sei lá. A gente estava reforçando isso e mostrando os tipos de violência. E a gente houve uma surpresa da equipe toda, né, de ver que os homens não tomaram atitudes. E aí a gente precisa, e reforça pra gente que a gente precisa, né, não demonizar o homem. Não é isso. Não, né, porque eu não sou de nenhum extremo, né, eu acho que a gente tem que trazer o diálogo e a gente precisa construir isso, mas a gente precisa conscientizar muito mais, a gente precisa falar mais sobre isso, mostrar realmente os dados do que acontece, incentivar aquelas mulheres que estão passando por isso a denunciarem, mas a gente precisa pensar no pilar da violência doméstica não só como a violência e pensar frentes para que eu realmente trabalhe políticas públicas que vão trazer um impacto nisso. E aí que vai entrar empreendedorismo, empregabilidade, qualidade de vida, saúde, escolaridade. Então, eu vou atacando em outras frentes para poder... não vai acabar, a gente sabe que não, mas eu preciso ter um impacto nisso aqui. Desculpe, a diferença que deveria unir ainda separa muito, por exemplo, mulheres que ganham mais que os maridos, mulheres com grau de instrução melhor, esse desigquilíbrio. Cria um sentimento de inferioridade, essa pergunta? Ainda é muito forte, ou isso já... Eu acho que você vai ter, isso vai refletir quando tem a violência emocional, a psicológica. A violência psicológica, você vai encontrar muitas mulheres com um nível de instrução maior, né, financeiramente melhor, mas ela tem uma dependência emocional desse agressor. Quando é ao contrário, quando o homem ganha muito mais do que essa mulher, ou às vezes ela não tem renda nenhuma, ou não, né,
ficou em casa só cuidando dos filhos, aí você vai ter muito mais, você vai ter a dependência financeira e a agressão. Mas eu acho que eu entendi a pergunta do Zé foi o seguinte sentido. Para o homem, tem muitos... O homem, vamos dizer assim... Seria um motivo para ele... É motivo para ele, talvez seja um dos motivos. Olha, minha esposa é mais bem-sucedida que eu estou me sentindo inferiorizado, então eu descarrego isso, essa minha frustração de uma forma violenta. Isso acontece? Acontece. A gente não consegue medir, mas ele acontece com mais frequência quando é a violência psicológica. Aliás, minha proposta tem uma campanha. Entendeu? Minha proposta é uma campanha na TV que relaciona os vários tipos de violência, porque muita gente associa a violência com a agressão, né? Mas tem a violência psicológica, a violência financeira, patrimonial, que são atrizes, inclusive, que aparecem falando lá, a violência tal é quando ela acontece isso. Mas ainda a campeã é a física, né? Violência física. Aí depois ela vem a ameaça, aí junto com psicológica, né? Vem a violência sexual também, que ela acontece muito. Eu vou ser um pouco crítico agora num problema que acontece. Tá? E isso prejudica a mulher, principalmente quando é necessária a atuação do Estado. Vou falar um problema que eu vejo, que eu atuo um pouco em área de família, e às vezes vai se fazer um divórcio, a mulher procura para fazer, e já não aconteceu não uma vez, mais vezes. E eu sou sempre assim, bem pontual em falar, não, isso eu não faço, isso você não pode fazer. Tá? Mas acontece. E se eu fizer um boletim de ocorrência dizendo que ele me agride alguma coisa para ajuda no processo de divórcio? Sua fisionomia já disse tudo. Isso acontece. Isso aí prejudica as mulheres que são agredidas. Exatamente. Tira totalmente a credibilidade de uma denúncia séria. Mas acontece. Acontece com frequência. E tira totalmente a credibilidade, né? Até o que acontece também, quando eu estava numa reunião ontem com a GCM, e acontece muitas vezes da mulher ter o botão do pânico, né? Que era o botão do pânico, hoje o Protege Mulher, e ela permite, ela tem a medida protetiva, ela permite o agressor voltar a morar com ela permite... Por vários motivos. Ela permite. Ele vai voltando, um dia ele vai lá levar, né, um doce pro filho, vai se aproximando, quando vê. E a GCM até falou, às vezes a gente chega lá para fazer a visita, né, Patrulha da Paz, e a gente não consegue entrar na casa. Logo a gente já se liga que não entrou porque ela permitiu. Ou seja, ela está quebrando a medida protetiva. Só que daí ela também acaba, infelizmente, tendo uma ferramenta. Se ele, né, der um vacilo, ela fala, vou acionar. Mas isso não é o objetivo. Não é o objetivo. Porque daí você acaba tirando a credibilidade e tirando, inclusive, a GCM de atuar em ações necessárias, pensando que é uma ação necessária, não é uma questão de casal. Isso. Então, a GCM sai de uma ocorrência, né, de uma situação que ela poderia estar evitando um crime ou outro ali, para ir atender uma situação onde ela só queria dar um susto. Né? E com os policiais a mesma coisa. Quando ele não, só queria dar um susto nele. Não, mas susto é só fantasma que dá. Exatamente. A polícia não dá susto. Não é? E fantasma dizem que nem existe, né? Eu não sei direito. Eu tenho medo. Melhor não mexer com isso, mas você não vai usar isso para dar susto em ninguém. A justiça, a polícia, todo o aparato da não é um lugar para contar historinha. Não é para isso. E aí, eu vou falar para você. A gente tem situações onde hoje os síndicos são obrigados a acionar, quando tem um caso de violência, os síndicos são obrigados por lei a acionar a GCM, acionar a polícia. E os síndicos acionam. Só que daí chega lá, né, a pessoa fala, não, era só uma discussão. A gente também tira, né, um patrulhamento, que já não temos tanto assim, mas tira um patrulhamento para chegar lá e falar, não era...
Mas os síndicos acabam tendo a obrigação, eles são obrigados a fazer isso, a denunciar. Então, pense, tá tendo uma situação lá, a mulher gritando socorro, 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 né? O síndico não faz omissão de socorro. O síndico faz, chega lá, não era nada. Você vai tirando a credibilidade de quando realmente acontecer, de quando acontecer de fato uma violência naquele residencial, a polícia fala, não, deve ser só mais um chamado. Ele vai lá na ordem de prioridades dele, né? Mas toda vez que ele vai lá, eles têm os registros. Toda vez que eu vou nesse residencial, não é nada. Toda vez que eu vou lá, não é nada. Então, veja, a gente quebra todo o sistema, a gente quebra a segurança nossa e dos outros, né? E isso acontece com uma frequência gigantesca, que vocês não têm ideia. Isso acontece com muita frequência. Olha, eu acho que a gente vai conseguir transformar o Brasil em um país desenvolvido em 30 anos, mas ainda não vamos conseguir resolver todo o problema. Marido e mulher, relacionamento, esse problema, como eu falei, não é um problema de Brasil, esse é um problema de mundo. Mas nós precisamos lutar. Eu não estou, e até falo, tá? Eu não estou falando, defendendo a causa assim, da mulher por uma questão de politicamente correto, tá? Eu tenho 3 filhas. Se eu não defender o direito delas, quem vai? Né? Então, eu sou obrigado a defender. Eu tenho que defender. Eu tenho mulher, tenho 3 filhos, então, né, se eu não defender, ninguém vai. Mas, assim, nós precisamos começar a fazer... É uma luta, parece que é enxugar gelo, tá? Não é fácil, mas nós precisamos ter coragem de enfrentar. Como que nós poderíamos melhorar pela essa experiência que você teve aí? Estou vendo que eu li o seu currículo, né? Você tem pós-graduação em... Estava discutindo, nossa, mas ela fez direito tributário também, fez coisas assim. É polivalente. É polivalente. Então, o que eu estou entendendo é que você traz essa experiência de gestão sua para tentar resolver problemas práticos de dia a dia, sem aquele viés de extremismo. Tá? Isso é muito importante, porque quando a gente vai resolver esse tipo de problema, nós temos que ter pé no chão, analisar as situações, tá? E agir como você está agindo aí. Não, existe esse problema, tem que ser resolvido isso com o homem, tem que ser resolvido com a mulher, porque senão não resolve. Exatamente. Tá? E o que está faltando agora, o que a gente pode fazer para avançar nisso? Eu vou dar uma primeira coisa que você falou, tá? União de esforços. DDM está com um problema ali, vou colocar uma pessoa. União dos órgãos públicos para resolver um problema que é comum para todos. E o que mais? Eu vou me atrever, sem querer cortar a secretária, a dar meu palpite. Eu que não sou estudioso, mas a gente fala muito da questão da mudança de postura da mulher, mas quem tem que mudar é o homem, né? A necessidade de rever a consciência, entender o que é preciso fazer também, para que não se viva num campo de batalha, né? Na verdade, a diferença é para construir, não para destruir, né? Então, esse é um ponto, mas eu deixo a resposta. Eu falo isso, né? Quando o pessoal até brinca, nossa, Rô, mas você fez de tudo, e olha que, né, sou advogada. O pessoal fala, mas você é advogada? Você também trabalhava como síndica profissional, não sei o quê. Viu, né? A gente aprendeu a trabalhar. Exatamente. Eu falo isso pro prefeito, né, pro seu Fernando. Ele fala, mas você está trabalhando, não sei o quê. Seu Fernando, eu gosto de projeto que tenham realmente, que no papel não muda a vida de ninguém. Nós, né, enquanto, né, colega de profissão do direito, você pega lá as leis, tem leis para tudo. Mas tudo no papel não está mudando a vida de ninguém, Luiz. Não está mudando a vida de ninguém. A lei protege a criança, não sei o quê. Mas só vou chegar com o papel lá, não muda. Os projetos, eles precisam acontecer de fato. Os projetos, não dá para você ter projeto no papel e achar que, né, fiz uma lei aqui, ó, que linda. Linda lei. Mas quem vai executar? Com que dinheiro vai executar? Quando que você vai colocar isso aqui para funcionar realmente? É você que vai fazer ou você está fazendo uma lei para outro? Ou para ganhar voto único, para você ganhar sabe voto que não para é outro executar e você nem sabe quem é esse outro, você nem sabe se vai dar certo. E eu sempre falo isso, políticas públicas, elas precisam ser feitas, né, vou falar agora por mulher. Não é para mulher da direita e para mulher da esquerda, é para mulher. Eu não faço política pública para esquerda e para direita, eu faço políticas públicas que vão impactar na vida de mulheres. A mulher que, quando eu vou lá na DDM, pegar esses dados, acolher essa mulher, eu não pergunto se ela votou no A, no B, no C, quero saber em quem ela votou.
né? Porque quem agrediu ela não agrediu ela porque ela votou no João, na Maria. Não, agrediu porque ela é mulher. Um cara desse que passou no minimercado ali e se esfregou na menina. Eu não tô querendo saber em quem ela votou. Se esfregou nela porque o pai dela votou no João? Não, porque não tem caráter. Então você precisa fazer políticas esquecendo um pouco isso. Infelizmente, a gente está num momento que parece que o nosso país só pensa nos extremos. E esquece realmente do que a gente tem que cuidar é do povo. É de quem realmente está padecendo. Então, quando você vai quebrando... Outro dia até falaram pra mim, eu até estava comentando com... a gente bateu um papo aqui, né? Ele contou tudo a sua vida. Pra Epa, depois eu conto dele também. E eu tava falando, eu fui aproximando das mulheres negras aqui de Sorocaba. A gente tava falando da Cátia, do Conselho do Negro. E eu fui trazendo essas mulheres para perto, para tentar... Eu não sou racista, mas não é porque eu não sou racista que essas mulheres não sofrem com isso. Eu olho para todo mundo igual, mas não é porque eu olho que elas não sentem todo dia na pele. E aí um dia alguém falou assim para mim, você vai atender essas mulheres? São tudo da esquerda. Não quero saber. Eu sei que elas têm uma dor e que eu posso ajudar a diminuir a dor delas. Você é candidata a alguma coisa? Não sou. Mas eu estou aqui enquanto secretária para atender essa mulher. Então eu preciso inserir essa mulher onde ela não conseguiu ser inserida porque alguém fechou uma porta para ela, que não era para ser fechada, que a porta era para todos. E o principal que eu acredito, eu vou reforçar com você, é a educação. Eu acredito na educação. Eu acredito na educação porque, assim, fui criada na zona rural, onde as meninas, né, a maioria das minhas amigas de infância, todas casaram 14, 15 anos. Todas. 14, 15 anos. Já casam, já logo iam tendo filhos, iam trabalhando na roça. Não que isso seja ruim, mas era o que acontecia ali. Ninguém se formava, ninguém tinha... Menina passou dos 20 sem casar, já era titia. Era assim. E aí, foi dentro de uma escola que uma professora foi vendo isso acontecendo, né? As meninas paravam de estudar porque engravidavam, as meninas paravam de estudar porque tinha que ajudar na roça, os pais. Então, tinha uma evasão escolar gigantesca. E uma professora começou, né, a falar. E eu brinco até, né? Não parece uma tagarela para falar agora, mas eu sempre fui muito tímida. E além de tímida, eu sempre fui muito feia. Então eu não tinha o risco de casar cedo, entendeu? Porque eu era muito feia. Você que tá falando. Não, mas hoje eu brinco isso. Ela quer ser Não, contestada. não, eu vou contar pra você. Não, eu vou contar. Ela é bonita e fala bem. Gente, ela é bonita. Não, mas aí a gente vai desenvolver. Marcos, com todo respeito, ela é bonita. Não, a gente vai desenvolver. Sabe o Marcos querer pegar eu na saída, né? Os gregos vai soltar um raio em você. Mas eu sempre brinco com isso porque eu até falo, né, na igreja que eu frequento, eu falo, gente, se vocês acham que hoje eu sou feia, eu sou melhorada, gente. Era muito pior, eu brinco com eles. Mas porque não tinha recurso nenhum. Todo mundo da roça, né, todo mundo, né, a gente ia na escola de chinelinho havaiana, né, toda a garotada, porque era o calçado que tinha, quando tinha, né. E essa professora... Luiz, ela ficava não só conversando comigo, ela ficava com todo mundo. Gente, ela botava a gente lá na frente com as nossas cartolininhas. Vocês não são dessa época, né? Não, a gente era da época anterior. A gente ia com a cartolina lá apresentar o trabalho com a cartolina. Eu lembro que disso. A gente fazia com a... Eu lembro que o pessoal falava pra mim. Papai contava. Nossa, era assim. Papai contava. E a professora Simone... Ela ficava incentivando, ela incentivava a gente, aí, mesmo que a gente fosse tímido, tivesse vergonha, ou não tivesse feito o trabalho direito, e aí depois veio uma outra professora, Francis Leia, que elas vinham nessa mesma pegada, de incentivar, elas botavam a gente lá na frente no quadro para explicar, e isso foi trazendo pra gente um outro olhar sobre a educação. Nesse período, acabou, na minha vida, a era do decorar para passar. Com ela. E ela falou pra mim, Rô, eu sei que pra vocês saírem daqui pra estudar, fazer faculdade, é difícil, mas eu tô colocando a minha casa à disposição. Se você quiser morar na minha casa, pra você estudar, a cidade mais próxima que tinha uma faculdade, ainda era, eu acho que dá uns 100 e poucos quilômetros. Pra quem não tinha, o ônibus passava uma vez por dia no vilarejo que eu morava.
né? Então, ela colocou a casa dela à disposição. E isso me ensinou muito. Se eu tiver que colocar a minha casa à disposição para ajudar alguém, isso foi despertando. E a partir do momento que ela foi trazendo outros livros para que eu olhasse, para que eu estudasse, para que eu enxergasse a leitura de outra forma. Então, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, eu vi isso. Na vida dos meninos, alguns dos meninos que estavam comigo, ela incentivou muito e eles foram saindo desse vilarejo para ir buscar formas outras formas de viver que não fosse só a roça, porque era muito triste. A gente viu muitas... a gente fala que hoje com 40 eu me sinto uma garota. Antigamente parece que com 40 era todo mundo muito velho. Imagine trabalhando na agricultura todos os dias de boia fria, porque era o que... Não sei se vocês já viram esse termo, mas lá era boia fria. Não trabalhava nem para pessoa, mas trabalhava para outro na boia fria. E a educação, para mim, desde esse tempo, para mim, eu acredito que a gente pode mudar o nosso país. Eu acredito que para a gente mudar o país, tem que ter alguém que tenha muita coragem de começar a mexer nas estruturas, principalmente do assistencialismo. Porque a gente consegue fazer com que uma juventude produza, uma juventude trabalhe, com que uma juventude vá para a ciência. A gente vê a facilidade que os nossos jovens têm com a tecnologia. A gente vê a facilidade, eles já nascem hoje, né? Você não ensina a criança a pegar o celular e ele já nasce. Outro dia quase que eu liguei pro meu filho de 7 anos, falei, onde estão meus aplicativos do banco aqui, onde você botou? E pasme, ele botou tudo numa pastinha, que era banco, que era loja. Eu me achava na bagunça lá, tudo lá, né, misturado. E aí ele usava meu celular para assistir os videozinhos, um dia eu acho que ele se incomodou, e eu tentando pagar a conta, aí ele ri, mas é verdade, ele tentando pagar a conta, eu não achava, falei, meu, espera aí. Eu falei, vou ter que ligar para um garoto de 7 anos e perguntar onde está o aplicativo do banco. Então, eles têm uma facilidade gigantesca. Então, nós temos jovens inteligentes, nós temos um país inteligente. Por que a gente tem que viver no assistencialismo? Ou manter as pessoas dentro de um assistencialismo, manter as pessoas enjauladas? Nós, na Secretaria da Mulher, nós temos o Mercado Solidário, e no Fundo Social também, nós temos o Mercado Solidário. Que essas mulheres se inscrevem e vão lá dentro de uma estrutura de mercado escolher os seus alimentos. Não é só escolher os seus alimentos, eu estou falando para elas, né? Que quando eu dou uma cesta básica, alguns itens ali elas nem vão usar. A cesta vem pronta, alguém escolheu o que você vai comer o mês todo. Né? Quando eu levo essa mulher para um mercado solidário, eu dou os tickets para ela e ela vai escolher 10 itens. Nossa, mas só 10 itens? Quando eu vou no mercado... hoje, graças a Deus, tem uma outra condição de vida. Quando eu vou no mercado, eu também escolho o que eu vou levar para minha casa dentro de um... Dentro de um critério de possibilidade. possibilidade. Levando tudo para minha casa, ou aquilo que eu não vou consumir. Então, eu já começo a ensinar para essa mulher, para essa criança também, que existem escolhas. Então, hoje eu escolho o leite ou escolho a bolacha, ou escolho a farinha. A gente precisa ir educando as pessoas, reeducando as pessoas para isso. Só que eu preciso, antes dela chegar no mercado, na Secretaria da Mulher, ela passa por um ciclo de palestras, que vai desde câncer de mama, vai sobre educação financeira, ela passa na van do emprego, ela passa na van da saúde, para ela conhecer os equipamentos que tem, para daí ela ter o direito aos tickets. Para que ela possa entender que existe um caminho até a gente chegar ao supermercado. Só que foi construído dentro, né, do nosso país, que é tão rico e tão lindo e tão belo, foi construído que você pode viver com um salário mínimo. Isso não é dignidade. Dignidade é quando... Infelizmente, a gente sempre fala, não é de esquerda, não é de direita, não é nada. Eu vou colocar, você falou do assistencialismo, né? Para mim o assistencialismo é um câncer, tá? Que atrasou muito o país. Que outros países desenvolvidos crescem em trabalho. O sustentáculo do desenvolvimento do país é o trabalho. Então, sou de extrema direita, não, aqui ninguém, também não acredito que a Terra seja plana. Tá? Então, assim, bom senso. Então, fazer aí políticas, não, mas vamos fazer um bolsa isso, bolsa aquilo, porque isso aí dá voto. Gente, você não sabe... Só que eu aprisiono essa pessoa. Você destrói o país. Não, e eu aprisiono essa pessoa. Sim. Porque quando eu pego uma mulher dessa, que a gente conseguiu tocar o coração dela,
vítima de violência doméstica, quando eu consigo tocar o coração dela e colocar ela no mercado de trabalho, ou empreender, e ela me liga, ela manda mensagem e fala, secretária, hoje eu fui no mercado e eu escolhi o chocolate pro meu filho, pude comprar. Você mostra pra ela que ela não precisa comer só o que eu der nela. Eu tô tirando ela de dentro de uma gaiola. Estou tirando ela dali e dando dignidade para ela. E as pessoas ficam felizes quando podem contribuir com alguma coisa. Lembra do projeto nosso da Flona? Eu contei ele comentou. Sabe, as pessoas querem produzir. Ou essas políticas, como você falou, enjaulam e criam um sistema. Não, você tem que ficar aqui. Isso você é errado. Vai comer o que eu der. Até as pessoas, não, o brasileiro é vagabundo. Não, não é. O problema é a nossa política dirigida nessa situação. Você vai comer o que eu der, no dia que eu der, né? Então, dia 15, um exemplo, dia 15, você recebe. Não, você pode produzir antes disso, você pode construir, né? Você pode estudar. A gente sempre leva elas para, né, a juventude, a gente sempre leva eles em ambiente acadêmico, para eles irem né, encontrar esse caminho. Alguns entram numa universidade para conhecer e acham que aquilo ali nunca é para eles. Por quê? Porque ele foi condicionado dentro de de um sistema ali que aquilo não é para eles. Aquilo não é. Ou então, para ser, eu preciso colocar uma cota, colocar né? Não é isso. Então, eu acredito muito na educação e eu acho que o primeiro caminho é a educação. A gente precisa resgatar os princípios, os valores das famílias, do pai ser o protetor, sim, da mãe sentar e conversar, de ter o diálogo, dos filhos vendo um relacionamento saudável, tudo bem, não quer voltar, não quer dar a benção pro seu pai, pra sua mãe com a mãozinha, não tem problema, mas o respeito. Ele precisa ter, né? O respeito ele precisa ter, tanto do filho, do pai. Hoje a gente vê que se perdeu muito isso. E aí, volto a falar para você, a gente vai terceirizando os nossos filhos, né? Eu ia falar isso agora, para isso. E nem sempre eu fiscalizo o que ele está acessando. E ele vai abrindo portas. E, infelizmente, é muito boa a tecnologia, mas ela trouxe muita coisa ruim. Infelizmente. Então... É isso. Mas, ainda que a gente falou muito sobre violência, ainda a gente tem muito que comemorar no dia 8. A gente tem que celebrar as conquistas, a gente tem que celebrar essas mulheres vivas, a gente tem que celebrar essas mulheres que conseguiram sair de dentro de um ciclo de violência. A gente tem muito que celebrar, recordar, realmente trazer à memória a luta de muitas, toda a história de muitas mulheres, de muitos homens que nos ajudaram a construir os direitos e continuar lutando para que não fique só no papel. Bom, com essa exposição brilhante, com essa lucidez e clarividência, né, no trato do tema que a gente trouxe aqui, se vocês atentaram para o programa, vocês vão perceber que a gente falou inclusive do Dia da Mulher, né? Porque o rolê que abriu tanto, o que é bom, porque esse é o nosso propósito, né? Mas a secretária tem razão, sim, nossa convidada tem toda a razão. Nós temos, sim, as mulheres têm, sim, o que comemorar, existem, o saldo positivo ainda é maior do que o negativo, existe muito problema. Foi colocado aqui, vocês pontuaram. Mas a mulher tem uma característica marcante, né? O Milton já dizia que a mulher tem a estranha mania de ter fé na vida, de não perder a esperança, de batalhar, de correr. E nesse Dia da Mulher fica a reflexão, inclusive para os homens, e quem fez essa reflexão foi outro autor, eu estou citando aqui, estou me permitindo extravasar um pouquinho do lirismo das coisas, que foi o Gilberto Gil, que ele fala numa das canções dele, que os homens deveriam aprender a assumir a porção mulher deles, para poder entender a sensibilidade e ter a clareza de cuidar disso. Um feliz Dia da Mulher para vocês. Secretária, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer, foi uma grata surpresa recebê-la aqui. A senhora é a primeira integrante do secretariado a ter vindo aqui. Eu vou fazer aqui uma crítica velada indireta. Nós convidamos o prefeito não sei quantas vezes, mas fica valendo o convite para o prefeito em exercício, Fernando. Viu, mas o prefeito, assim, eu vou falar, o Manga era ele abria a geladeira, dava uma luz, opa, olha aqui, já tem um vídeo aqui. O Fernando disse que ninguém encontra que nem cabeça de bacalhau. Você não...
Eu vou aproveitar então aqui a presença, fazer um lobby com a minha amiga, com a minha colega Rose, para que ela fale com o Lucas lá, e quem sabe o prefeito arrume um espacinho na agenda e nos dê a honra de participar. Secretário, muito obrigado pela presença, foi um prazer contar com a senhora aqui. Mais uma vez, gente, muito obrigada. E quando eu não puder vir, a minha equipe está à disposição de vocês. O tema que vocês quiserem falar sobre mulher, ou até mesmo sobre o Fundo Social de Solidariedade, ou até mesmo se quiserem falar também sobre condomínios. Você também está no Fundo Social? Ela é presidente. A titular foi afastada. Bom, deixa para lá. É público. Eu vou voltar àquele projeto que a gente já tinha. Sim, pode. Vamos fazer alguma coisa em conjunto. Podem sempre contar conosco, a minha equipe. O que vocês precisarem da gente, pode contar conosco. Mais uma vez, muito obrigada por essa visibilidade, da gente poder trazer esse assunto tão doído, mas de uma forma tão leve, que a gente conseguiu falar, a gente conseguiu desenrolar o assunto. Leve, didática e realista. É isso. Bom, desejando então um feliz Dia das Mulheres, e particularmente para mim, né? Porque não? Aproveitando aqui o gancho, fazer um lobby. Eu tenho também. umas 50 na minha vida. O Luiz tem um harém. É mãe, irmão, um monte de filho, esposa, sogra. Até o próximo episódio de mais um podcast Bom Senso Brasil. Muito obrigado.